Vai começar para terras estranhas. Okay, cut to commercial. Oi, gente, a gente vai reger hoje a Zedin. Se você conhece, legal, beleza. Se você não conhece, tudo bem, sem problemas. Então, sem mais delongas, hoje vai ser um vídeo bem interessante. Vamos reagir a Zedin aqui no canal. Bora, deixa o like, se inscreve, vambora. Olá, querido espectador. Hoje eu vou contar pra você... Ei, peraí, pra onde que você tá olhando? Não tá me vendo, né? Isso é porque eu sou... um pedaço de papel. Por essa você não esperava, não é? Para você que não me conhece, eu me chamo Zedin e eu estou assim hoje porque deixaremos de lado jogos misteriosos e vídeos horripilantes Cara, para eu adoro a irmos estética do diretamente Zedin. para uma boa Eu adoro a estética do Zedin e como ele consegue fazer os vídeos dele bem diferentes. história em quadrinhos. Eu queria fazer Esse isso, aqui claro. É Beneath the Trees Where Nobody Sees. gente, ou não, na sou tradução, uma pessoa debaixo da preguiçosa. árvore que ninguém olha. Essa história se passa em Woodbrook, uma cidade pacata Eu vou onde todo ouvir e mundo se falar conhece mesmo. e Vambora. nada de mal acontece. Não só a ambientação é que calma, mas é muito também a bonito. história passa um certo conforto. Seja com seus moradores fofos, que são vários animaizinhos antropomórficos, ou talvez o próprio estilo de arte, que é Pior algo que a bem história é aconchegante. bem- Mas para toda história não, meu precisamos amor. de um ponto de vista, e dessa vez Ai, a iremos pintura, acompanhar Samantha a ilustração Strong, é muito uma moça parda que confortante, trabalha na marcenaria da reconfortante cidade. também. Ela caminha até o trabalho e dá pra ver durante esse percurso como que ela conhece todo mundo na cidade, desde adultos até crianças. O próprio xerife da cidade cumprimenta ela e próximo dali ela vê Martin, Ela é bem um bode popular, velho que está aparentemente, mostrando na sinais de cidade. Alzheimer. No momento que ele tenta Conhecer comprar um todo mundo jornal, não é uma coisa e Chip, muito fácil, a raposa, principalmente diz que conhecer, já é a tipo, terceira vez crianças, só hoje que ele adolescentes, tenta fazer idosos isso. e Alguns adultos. poderiam dizer que Woodbrook é um lugar chato, mas Samantha gosta disso. É um ótimo lugar para ela Nossa, organizar seus protagonista é pensamentos e Samantha. viver em paz. Focando no trabalho de Samantha, nesse momento ela está ajudando Bertie com uma peça para seu barco. A cidade vai ter uma parada logo, e essa tartaruga quer trazer a felicidade para todos com o que está planejando. Mas para isso ficar pronto, basta uma pancadinha no ponto certo e o buraco não é mais um problema. Aí é só serrar o resto que tudo está pronto. Charlie é outra pessoa que trabalha na marcenaria. Ele é uma topeira que usa grandes óculos. Na verdade, não só ele, mas sim a sua família inteira. Topeira tem problema de visão? Olha, Eu não sabia tecnicamente disso. Como sim, último eles cliente vivem do no dia, subsolo temos e seus Nigel, olhos não são um rato adaptados que é pra filho luz, de uma amiga de Samantha. do Parece sol, que sua mãe está com uma doença e sim séria pra e ele baixa decidiu trancar a luminosidade, faculdade que é para cuidar debaixo da dela, terra. que é uma situação triste. é, Mas pelo menos as ele operações é um bom basicamente filho seguem. por querer ajudar sua mãe. O Eu trabalho achei foda termina do e cara, cada um tipo, segue de com botar sua eles vida. com Charlie óculos volta pra casa junto com gigantes, sua aqueles esposa e óculos de filhos. garrafa. Enquanto isso, Samantha pega seu carro Pra e conduzir, dirige até a basicamente, cidade com a grande. Nesse instante, o péssima monólogo se visão que eles inicia no possuem. momento que ela Se eu não me chega engano no é lugar. isso, eu estudei Eu um só pouco tenho de algumas biologia regras. uns anos atrás, eu nem Primeiro, lembro mais não direito posso das brincar coisas. em Woodbrook. Faz tempo que eu não Apenas estudo animais. na cidade grande. Se uma pessoa desaparecer em Woodbrook, todos vão falar disso por anos. Agora, na cidade, dúzias de pessoas somem toda hora. Pessoas de cidades pequenas vão surtar por conta de algo assim. Então eu mantenho essas coisas bem longe. Em um lugar que acontece toda hora. No meio desse pensamento, um pato cruza a que esquina. fofo, um Por azar pato. de Samantha, o seu carro parou de funcionar e esse Mais pato interessante decide é o pato ajudá-la. da Me capa. parece que é um problema Ai. simples. Basta uma chave inglesa e isso se resolve. Virando a moeda, dessa vez por sorte, Samantha tem uma no porta-malas. E na hora que o pato abre ele, temos a segunda regra. Faça tudo parecer Cara, aleatório. isso é bizarro. Com um pano cheio de clorofome. Ah, eu já aquele imaginava pato que ia rolar alguma apaga merda com a e tem porra um desse sonho pato quando ele que vai apareceu. Eu tava durar na pra capa sempre. com ele Basta fudido na uma capa, pancadinha no desculpa. ponto certo, que acordar não é Cara, a mais um estética de problema. quadrinhos é Amarrado maravilhosa. de ponta cabeça, Samantha corta o pescoço do pato. Tudo sem bagunça e sob controle. Aí é só serrar o resto e tudo está pronto. Ela é muito Com os calma e procedimentos feitos, metódica. agora ela É tem que como se, sumir tipo com tudo assim, isso. Então ela pega várias muito latas de bem tinta feita. e distribui as partes dele em cada uma, enterrando-as na terra e criando esse segredo apenas entre ela e a natureza. Que é meio cômico falar isso, já que um Caralho, urso pardo tipo, aparece na cena tem e sabe, animais ela é um urso pardo, mas ele é um animal, antropomorfizados ela não. e tem animais normais? Vocês entenderam. E assim, de fato, começa Beneath the Trees Where Nobody Sees. E se eu tivesse mostrado a capa antes, vocês talvez não teriam Verdade. sido pegos de Eu também não surpresa tava, com mas o vamos que ser bem aconteceu. sinceros, a capa do Esse vídeo é o também não momento pegou que eu de aviso que surpresa, eu mais não. cenas Eu como sabia essa que ia ter vão alguma coisa acontecer. pesada Na aí. verdade, piores que essa. Então se você não se dá muito bem com isso, esse vídeo sou fã de talvez terror, não seja meu pra amor, eu você. tô muito Agora, bem com vamos esse lance continuar dando aí. uma olhada em Samantha. Eu sei que Ou o seu melhor, canal eu e vou chamar vários essa outros
canais de acabei ver ela terror, matando com alguém. histórias Eu acho que mais esse ponto eu pesadinhas posso há dar um anos. apelido pra ela. De volta na cidade, ela toma um pacífico banho e vai jantar na casa de Lola, a mãe de Nigel, e também sua única amiga. Legal. Inclusive, bota amizade nisso, porque as duas já são amigas já Eita, tem 40 caralho. anos. Por mais que não seja dito qual doença que Lola tem, parece que ela afeta o cérebro e agora está enfraquecendo o corpo. Pô, pior que deu uma Entretanto, vontade por mais de ter que a esse situação livro. Acho seja que esse é um triste, livro que todos gostaria ali muito de aproveitam ter, o o momento. E físico. não me refiro a Ai, aproveitar a esse livro que eu companhia quero ou a ter, comida. gente. Eu digo aproveitar a calma. A capa do livro é antes da bonita, o tempestade. livro é bem O dia colorido, a passa história é e Woodbrook interessante, está completando macabra, coisa 200 que eu anos. amo. E a melhor forma de comemorar isso é com uma grande parada que inclui todo mundo da cidade. Stan e Charlie fecham a loja e vão assistir a parada junto do resto da família da topeira. Tudo é divertido, animado e bem colorido. A criançada dessa cidade chata nunca deve ter visto algo tão animado como isso. E a melhor parte, com certeza, foi quando Bert chegou com seu barco. Porém, os sorrisos não duraram por muito tempo. Um dos anéis que segurava a vela do barco se quebra. Tudo cai sobre Bert e pega ele de surpresa. O rosto das pessoas vendo essa cena, de um instante para o outro, vão de um sorriso para um choque, seguido de medo. E não é por conta do que aconteceu com a tartaruga. Na realidade, era pelo que tinha escondido atrás da vela. O corpo de Martin, com os pés pregados, torso aberto. Isso não e é braços normal, isso não é coisa cortados, dela. pendurado para todos da cidade verem. A primeira regra era nunca brincar em Woodbrook. Alguém quebrou essa regra. Não iria demorar muito para as investigações isso é começarem. bizarro. E bastaria um pouco de azar para a polícia acabar encontrando o rastro Verdade. de um outro assassino. Essa cidade não é grande o suficiente Sabia! para Eu dois sabia, psicopatas porra! Ela não faria mencionar isso. Um tão O descuidado. primeiro assassinato Todos que a se gente reuniram. vê não Um é o primeiro que ela assassino faz. deles. E por mais que o xerife Obviamente, Patterson ela tente foi muito manter a calma, metódica. não demora Ela, muito metódica. até um apontar Ela fez o da dedo forma para o muito outro. Entre perfeita. as pessoas, uma se destaca. Então ela Cherry Gaffins, sempre- ela uma fez porca isso que há quer muito saber porque tempo. Bert não está preso. O Porém, barco alguém era foi dele. Como que basicamente algo assim um passaria assassino despercebido? exibicionista O que xerife gosta de tenta exibir acalmá-la, mas ela só os se seus, enfurece mais e vai suas embora com o vítimas, seus marido. corpos, Enquanto a como se cidade fossem vai obras tentando de fazer o arte ou trabalho como se de fossem não pra enlouquecer, exposição. Sam vai atrás de mais informações. No Ai, dia desculpa, seguinte, já vi estamos tanto no true ponto de vista de crime, Bert. tanta Ele está série que assustado e agora com o olho Meu Deus. machucado. Ele tem medo de sair de casa e atacarem ele, que é um medo razoável, afinal. É parece bem que realista, já inclusive, é um fizeram medo isso, bem chegando sincero. bem Ai, cuidadosamente ai, próximo muito da lata dó. de lixo. Quem surpreende ele Ai, é que ele Sam, tá com mas a olho única coisa roxo. que ela quer é conversar. Então, após acalmá-lo, ela pergunta sobre mais detalhes. Afinal, quando alguém está nervoso, tem a tendência de esquecer alguma coisa. Bert então conta sobre a noite antes da parada. Ele estava recebendo a ajuda de Melody Davis, uma gata que descobriu que tem muita alergia à lavanda, que era justamente a flor que eles estavam usando para enfeitar o barco. Por esse motivo, Bert fala para ela voltar para casa que ele iria terminar as coisas por ali sozinho. No entanto, poucos segundos depois da sua saída, ele escuta um espirro. A tartaruga chega até a falar saúde por reflexo, até que ele se toca que, na verdade, era para ele estar sozinho ali. Talvez Melody não tenha ido embora totalmente e acabou usando essa situação como álibi. Ela pode muito bem ter ficado Nossa, ali a primeira escondida. suspeita é Pra uma em seguida, gata com pendurar alergia o corpo à de Martin. lavanda. Mais um suspeito pra lista? Eu digo mais um porque essa tartaruga não deixou Isso é de ser uma verdade. opção. Como que alguém não iria perceber um corpo tão mutilado, tão próximo dele? Ainda mais vindo de um lugar fechado, Isso, onde o esse é o cheiro, em ponto. teoria, É ficaria tão preso. E, na verdade, suspeito. tartaruga Eu não sei. sente Ah, cheiro? cedinho, malditos animais saco. fofinhos acabando Eu com a não lógica. faço ideia se Bert tartaruga não sente acredita que cheiro. Melody Eu faria vou algo deduzir assim. que No sim, entanto, elas Sam possuem retruca que nunca se narizes. sabe o que as pessoas são Só que, no capazes. geral, elas E eu ficam acho que embaixo ela tá d'água no por lugar de mais fala tempo dela. que Voltando fora. pra marcenaria, Sam esbarra com Então, o xerife que está refazendo os passos de não sei Martin. se dizer Ele se diz é que talvez muito isso possa funcional ajudar a o entender olfato como delas. que tudo aconteceu. Só que a razão pelo que ela foi parada foi pra perguntar o motivo de suas viagens para a cidade. Ela responde que é pra resolver alguns negócios com lojas que tem por lá e ainda completa dizendo que Charlie sabe disso. O xerife podia muito bem ter Cara, perguntado eu adorei pra que o ele. xerife é aqueles E, na verdade, cachorros. isso foi tem, justamente tipo, o que ele fez. O xerife só uma queria orelha confirmar se as gigante histórias e com um batiam. rosto bem Então, com isso molenga pra confirmado, baixo. ele libera Sam, que não parece muito feliz com Gratidão. alguém se metendo na vida dela. Dá pra ver que as pessoas em Woodbrook estão ficando cada vez mais cautelosas. Como essa... Eu ia dizer periquito, cacatua, que está mas- comprando câmeras de vigilância. Pássaro, O gente, horário de trabalho ave. estava prestes a começar, mas Sam nota pela entrada da loja que Cherry estacionou seu carro no meio da rua, por falta de uma vaga. Parece que todo dia, nesse horário, ela vai em uma cafeteria ali perto. Sam decide ir atrás pra ver a situação um pouquinho Ok. mais próximo dela. Entrando na cafeteria, dá pra ver que Cherry... É Já uma sabia, cara. numa Ela já porta. está na frente fazendo Loira, seu pedido, desculpa, o que quer me dizer que perdi. provavelmente Pera, ela quem furou que a era fila. que era? Além disso, ela reclama do serviço, fala do que iria Caco, comprar em sapo? outro lugar Eu se esqueci tivesse que agora. ficar lidando com esse tipo de coisa. Mas e infelizmente ainda por ela não é cima, igual fala aquela como que o diva tempo dela porca. é Essa muito daí é precioso. uma Karen. A melhor parte disso tudo é que a coelha que tava atendendo tá com a maior cara de eu não recebo o suficiente pra isso. Sam entra na fila e começa a falar que visitou Bert. Ela disse que alguém bateu nele e o deixou com o olho machucado. Nesse instante, já dá pra ver o quão nervosa a porca está. E eu acho que não precisou de muito pra saber que foi ela
que fez isso com Bert. Só que Sam não para por aí. Ela fala que deve ter sido um afobado que fez isso, já que está bem óbvio que Bert não fez nada. Cherry, sem olhar nos olhos de Sam, diz que qualquer coisa que Bert disse era mentira. No entanto, Sam vai direto ao ponto. Onde você estava quando Martin foi Cara, assassinado? isso é muito interessante, E como porque resposta, a nossa Cherry já protagonista, parte pra cima dela. ela é Escuta aqui, sua esperta. vadia peluda. Ela fala que vai processar Praticamente Sam uma se cidade continuar falando. basicamente Logo em pequena seguida, pra empurra ela no dois, chão assim, e diz que pequena eles demais não vão pra mais isso. sofrer bullying da espécie dela. Eu tenho que confessar que eu fiquei um pouquinho confuso com essa parte. Quer dizer, tá na cara que é algum tipo de preconceito, mas não faria sentido ser algo relacionado à cor de pele. Ou de pelo, melhor dizendo. Eu não digo isso por conta dos personagens terem uma concordo. grande variedade de cores, mas sim porque o marido de Cherry tem quase a mesma cor que Sam. Por esse motivo, acaba que a gente não sabe por que ela diz isso. Pode ser por conta de Sam ser um urso, Sim, mas daí ela talvez um teria um animal preconceito carnívoro, com todos ou, os no meu melhor carnívoros, e não chute, só um animal especificamente peludo. E digo com que esse é o meu melhor ursos. chute porque no fim dessa cena, Cherry pega seu café e sai sem pagar, sendo que no quadro que isso acontece, todos que estão julgando ela são animais peludos. Só que em quadros anteriores dá pra ver que Pois tem uma é. sapinha no estabelecimento, mas aqui ela não aparece. Outra coisa que também ajuda nesse argumento é que o marido de Cherry é uma coruja, logo ele não Sem tem pelo. penas? Só que eu sinto que eu falei tudo isso meio à toa porque nada envolvendo preconceito acontece mais nessa história. Não sei se isso foi um conceito descartado ou não se sei. envolve outra história que acontece no mesmo universo, mas pra mim, nesse momento, toda essa cena só serve pra gente logo de cara não gostar Tipo, de Cherry. mostra que ela é uma Porque, sendo pessoa sincero, eu acho que desequilibrada, funciona muito bem, já que agressiva, eu vi muita gente na que internet acha que tem odiando direito a o personagem. muitas coisas, De sendo qualquer que forma, na maior parte do a tempo noite ela não chega tem, e Cherry, e que ela é uma pessoa agora em sua preconceituosa. casa, fala pra seu marido Seja que vai fazer uma um- caminhada um noturna. ser A porco corujinha de até tenta merda. falar que pode ser perigoso, porém Cherry fala que ele estaria perdido sem ela. Ele não pode deixar os outros falarem o que ele tem que fazer. Think big. No início, Pense pig, Cherry está pense porco. determinada, dizendo que Foi se mal. algum idiota tentar mexer com ela, vai ser o último erro Ai, de sua cara, vida. quem é que Só caminha basta depois de um andar assassinato? pouco mais Tipo assim, longe depois e de a um atmosfera literal já homicídio, começa a você tá pegar caminhando ela. pela cidade O de lugar noite, está vazio, mano. e Sério? ela pode jurar que escutou Jura? algo vindo de um beco. Por um instante, uma luz surge em seu rosto. Mas é só um carro passando na rua. Só que após esse feixe deixar o seu rosto, ela finalmente esbarra em alguém. O susto é breve, mas logo em seguida ela diz que está feliz que pelo menos mais alguém nessa cidade é corajoso Ai, meu para Deus, sair de ô, noite. garota, O mas por problema quê? é que a pessoa na sua frente puxa uma faca. Cherry, ainda cheia de si, diz Adorei, que isso não Cherry. assusta ela. Então, com um movimento rápido, aquela pessoa Nossa. diante dela corta os seus dedos. Cara, eu quero muito saber Finalmente, a como que realidade o Edinho, bateu o na sua Edinho faz porta. isso. Ela Quem percebe que no que edita se os vídeos? meteu É ele e ou rapidamente alguém? corre Caraca, para é escadas muito bem que levam pra dentro editado. de uma escola. Ela quebra uma porta de vidro com É o muito próprio lindo. corpo, e por mais que a dor seja imensa, Desculpa, mas adorei. ela usa sua força de vontade e de querer viver para continuar correndo. Só que em um lance de escadas, seu perseguidor faz ela tropeçar, caindo com força contra o chão. A única coisa que Parece resta para um ela homem. é suplicar Mas não sei pela sua dizer, vida. porque são animais. Mas infelizmente, a cena corta. Mas uma Temos coisa o dia interessante seguinte com sobre uma esse bela manhã. assassinato é O diretor que, da diferente escola, da animado nossa e feliz em começar protagonista, mais um dia de ensino, que e ao é abrir a porta metódica, da frente, até mesmo ele no percebe que o processo, assassino ela não se deixou um esconde, presentinho pra ela faz eles isso e pra literalmente toda a cidade. à luz do Esse dia. eu É, acho um que não assassino vai dar pra diferente. mostrar muito bem, não. Mais uma vítima, Ela e mais se uma exibe vez, ao mesmo ele tempo faz que faz questão isso que todos notem o que ele forma fez, muito com a cabeça na de Cherry surdina. em uma estaca de madeira. Mesmo as Ei, claras, peraí, ela agora faz que eu parei pra ver escuras. melhor, isso é uma referência, Senhor das Moscas? Ah, desculpa, não é momento pra isso. Esse Ok. quadrinho foi dividido em várias partes, e por mais que eu tenha a versão completa dele, é possível ver a capa dessas partes no início de cada segmento. No caso desse que acabamos de ver, temos Cherry olhando para a cabeça de porcos em um açougue. Por mais que no mundo dessa história existe a diferença entre ser só um animal e um animal antropomórfico, eu devo ia dizer ficar que ver uma muito cabeça quase desconfortável. igual à sua sendo colocada à venda não deve ser lá a melhor das sensações. Só que o motivo de eu É estar porque o citando a próximo- existência dessas capas foi na verdade para mostrar a próxima, porque por essa capa fica parecendo que Melody está escondendo alguma Mas coisa. que Melody Mas também o quê? é a próxima Existe um a problema ser quando o mais monstro se esconde em explorada campo no aberto. próximo A maioria das coisas que você faria para se Caraca, é uma- prevenir de é algo tipo uma assim não série de funcionam. quadrinhos? Afinal, Ai, que esse vontade monstro de pode ter ser essa alguém que porra, você que já conheça. ódio. Uma pessoa que todo dia você Eu não sabia que isso cumprimenta e a existia. própria Se eu soubesse, presença eu acho que já dela te teria traz visto alguma conforto. coisa por Esse aí é o na maior internet, problema de uma pesquisado situação pra ver dessas, preço. porque a mesma pessoa que você tem 100% de certeza que não faria mal a ninguém, pode ser um ninho de cobras escondido dentro de um crânio. Esse é o maior poder desse monstro, fazer você achar que familiaridade é a mesma coisa que conhecer é. de verdade. Por isso, essa pessoa pode ser qualquer um, desde uma ursa que trabalha com madeira, ou uma gata que cuida do açougue e fica o dia todo cortando carne. E para descobrir esse monstro que confunde a visão, Sam decide usar o nariz.
Temos um pouco do ponto de vista de Melody. Chegando Isso em é muito casa, ela interessante, cozinha enquanto escuta música. Porque a gente acompanha a Algo protagonista bem normal. investigando Só que isso. algo não Embora ela tão também normal seja uma assim, assassina, acontece logo ela em não seguida, quer, na hora do jantar. basicamente, Ela prepara ser 2 pratos atrapalhada na no mesa, que ela tá só que fazendo. usa apenas um. Da forma que tá na mesa, fica parecendo que Quanto ela ia mais servir uma atenção, segunda mais pessoas pessoa, só buscam que pra essa saber outra a pessoa não está resposta atrás presente. disso. No passar dessas cenas, dá pra notar que Melody também está de olho em algo, ou que no mínimo ela tem algum tipo Eu de adoro esses paranoia. shots, Mas mesmo olhando essas pela cenas que janela, tem ela de aparenta não achar personagens nada. olhando Só que através o de que ela não janelas. sabia é que sua intuição estava certa, porque Sam está observando do lado de fora. E a Ursa nota algo estranho. Tem alguém na cama de Melody, mas isso não deveria ser possível. Afinal, seu marido morreu tem um tempo, e desde então ela não deu mais chance pro amor. Ok. Mais um dia, mais trabalho e mais cortes. Só que hoje, Sam quer ir para o fundo desse caso. Então, na saída do trabalho, ela mente pra Charlie dizendo que esqueceu o casaco na loja e retorna sozinha. Nesse momento, ela aproveita suas vazias de testemunhas e atira um tijolo contra a porta de vidro do açougue de Melody. Pouco tempo depois, ligam para casa da gata e avisam do ocorrido, o que faz ela ser obrigada a sair de casa. Ten, nesse momento, Nossa, já estava que preparada rápido. para isso e aproveita para começar sua investigação. Usando ferramentas, ela destranca a janela da casa A e gente entra na acompanha busca por basicamente pistas. uma De assassina início, que gosta tudo de ser parece bem normal, silenciosa só que ao em passar comparação perto com de uma outro foto antiga assassino de Melody que gosta junto de de seu exibir suposto as suas falecido marido, Ten artes, encontra uma basicamente. porta. E ao abri-la, Porque a ela se forma como ele depara faz isso com é de uma várias forma muito cabeças costuradas. Espera aí um artística. segundo. Não são de verdade. Todas elas foram feitas com feltro. Ter essa informação alivia um pouco mais a próxima descoberta. E ao entrar no quarto de Melody, vemos um boneco tamanho real feito de feltro Ok. baseado em seu marido. Só que pro azar de Sam, seu tempo se torna curto. Melody voltou antes Isso do que é ela bizarro, esperava, mas e resta é para a Ursa se esconder no compreensível. armário e Cidade esperar pequena, que a pessoas sorte bizarras. esteja Eu do já vi seu muitas lado. séries assim, Melody e entra no geral, quarto cidades grandes contando também para são o bizarras. seu marido sobre o que aconteceu e logo em seguida diz que precisa de um banho. Esse é o momento perfeito para Sam escapar. Só tem um pequeno problema. Isso foi um blefe. Melody sabia de sua presença e agora armada ameaça Sam. A situação é Caralho! complicada, mas Sam tenta se explicar. Ela conta como que as pistas levavam para Melody. Estar próximo do barco antes da parada, alergia à lavanda, fora o possível corpo na sua cama. Isso pega Melody de surpresa e faz a gata se entristecer. Ela conta como que eles tinham tudo. Ela e Frank, seu falecido Tipo, marido. ela Eles tem tinham a loja problemas e a vida que e tanto não quer queriam. deixar Até que o dia basicamente que o Frank se marido foi, ir, não de bastava certa ter que forma, aguentar a de morte um da pessoa corpo que mais de amava. feltro. Ela também teve que Que é lidar com a muito preocupação parecido dos com outros. O problema é que ela não queria Só pra deixar todo mundo confortar a si preocupado. mesma. Então Melody preferiu E é, vestir isso é uma bizarro, máscara e mas fingir pra todos que ela ela está não é bem. uma assassina. Às vezes eu fico solitária. Ter algo na cama comigo ajuda. Algumas vezes, quando acordo, eu quase esqueço que ele não é real. Melody está tendo que lidar com sua depressão, mas saber de tudo isso, pelo menos faz ela não ter que lidar com a chance de ser considerada uma assassina. Essas descobertas recentes fizeram Sam voltar pra estaca zero. O único suspeito que ainda resta é Bert. Só que quanto mais a história avança, mais ele Concordo. parece uma vítima do que o culpado. Então nesse momento, Tipo, as pistas acabou parecem a perder o suspeita rumo. número 1, basicamente, já foi Durante embora. o funeral de Martin, o momento em que vários moradores estão juntos para ter memórias desse bode falecido, Sam escuta uma pessoa falando que está usando um perfume de lavanda que ela mesma fez. E poucos segundos depois, um espirro. Nigel também tem alergia à lavanda. No dia seguinte, Sam decide visitar Nigel. sua velha amiga. Ela leva bolo para que os três possam comer juntos. Sua Mas durante melhor a amiga conversa, de Lola 40 começa a ficar tonta anos. e Nigel leva ela E para este repousar cara, no que eu quarto. não sei quem Quando é, ele desce mas as tá escadas lá. e volta para o térreo, Sam Nigel. aproveita o momento e vai direto ao ponto. As coisas estão saindo muito do controle. Você precisa parar de bagunçar essa cidade. Acusações diretas faladas da forma mais simples possível, sem só uma falando ameaça assim, eu e sem sei que sequer tu ter uma fez outra merda. pista além de alergia à lavanda. Infelizmente para Sam, essa é uma abordagem simples demais para alguém confessar que é um assassino. Então, no quadro seguinte, Nigel confessa que é o assassino. Ai, caralho. Não, peraí, o quê? Quando Nigel saiu da Essa cidade foi e foi rápida. pra faculdade, Nossa. ele conheceu muitas pessoas novas. Só Mas que de o vídeo acordo tem com ele, meia hora e todas pouco. Eu eram sei que tem falsas. mais. Por outro lado, ele sempre gostou de Sam. Desde pequeno, esse ratinho já tinha percebido que ela era diferente de Ah, todos ele em Woodbrook. conhecia ela E de agora que ele antes retornou pra também. cidade como um adulto, passou a seguir Sam para todo lugar que ela ia, presenciando todo o seu Todo- processo de levar Ah! alguém da cidade, finalizar ele e Ele esconder sabe as suas de partes tudo, da floresta. porque ele Sabendo seguiu disso, ela acho que dá pra desde falar o que início. dessa vez, alguém parou pra ver debaixo dessa árvore que ninguém olha, que é justamente a vida de Esse é o Samantha. ponto. Nigel foi influenciado por Sam desde a infância, mesmo que ele não perceba. O motivo dele cometer esses crimes foi Ele justamente para queria chamar a que atenção ela dela, visse, porque de que ela acordo com quisesse ele, procurar, os dois são o mesmo descobrir, tipo de impedir, pessoa, se e interessasse seu intuito por com ele. isso era que eles De alguma formassem uma forma. dupla. Ô, pobre garoto, não sabe que essa ursa trabalha sozinha. Ela tem seu método, suas regras e não gosta quando alguém a
atrapalha, e nesse caso, não gosta que alguém cause caos nessa delicada cidade em que Sen se esconde do mundo. Isso faz Nigel se irritar e dizer que Sen não é como ele, ela é apenas mais uma falsa. Só que antes dessa conversa continuar, Lola pergunta se está tudo bem lá embaixo, e Sen aproveita o momento para ir embora. Com o passar dos dias, nenhuma outra morte foi relatada, e Sen acredita que a bronca que ela deu foi o suficiente para fazer Nigel parar. Bom, pelo menos até ela notar isso. Um pingo vermelho em uma lata de ele tinta tá tentando, branca agora na ele vai mão de um usar cliente. isso Ela se nela, aproxima e diz que essa contra lata possui tinta misturada. Dá pra ver isso por conta da marcação vermelha nela. Então ela guarda essa e entrega uma nova pro cliente. Charlie se desculpa por esse erro e Sam fala pra ele voltar mais cedo. Descansar pode ajudá-lo a ficar mais animado. Um aviso então não, agora, uma estando sozinha bronca na loja, não impediria ela abre ele, a porque lata. não A impediria marcação ela também. vermelha era sangue. E dentro da lata tinha os restos de uma antiga vítima de Sam. Nigel fez de escavou propósito. isso e agora está Esse é o tentando ponto, armar ela pra devia ter Sam. tido Só que o muito problema cuidado não desde para o por aí. início. Essa lata estava dentro de sua loja. Isso quer dizer que Nigel Sim. tem acesso a ela. Esses próximos É tipo, segmentos ele talvez sabia pareçam o um método, pouco sabia estranhos. aonde, Como, por sabia exemplo, como, logo depois e dessa o cena, lugar de vemos todos Sam os andando na rua com corpos. aquela mão decepada. E ele Até que do simplesmente nada, falou isso uma pra ela, parada só que começa ela não e todos agora repara. estão ao redor de Sam. Aquele pato que vimos no início da história está lá também, na mesma pose que Sam o colocou. É como se aquela cena estivesse acontecendo novamente. Só que agora, com todos vendo o que Samantha está fazendo, revelando pra todo mundo esse seu lado selvagem. E logo em seguida, para complementar essa minha fala, ela é mutilada por dois ursos que surgem em meio ao público e durante isso, Olha lá o todos Nigel aqueles ao seu olhando. redor sorriem e aplaudem como se aquilo estivesse sendo uma atração da parada. E meio a essa carnificina, ela acorda. A Foi só um arte é pesadelo. tão Isso bonita e tudo tão que vocês gráfica viram que foi teve uma que forma de censurar em mostrar várias como que o segredo partes de por causa do Sam está por sangue. um fio de ser revelado. E da- também obviamente, a preocupação mutilação. que ela tem quanto a isso. Esse medo cria paranoia e ela podia jurar que viu a silhueta de Nigel em sua janela, a um ponto que ela abre rapidamente gritando que ele é um covarde, mas vê nada além de uma árvore e seu vizinho Chip, a raposa vendedora de jornais, que fala com ela logo em seguida para não ser dura consigo mesma. Afinal, todos estão nervosos nesses últimos tempos, mas confia em mim que esse nervosismo Ai, que só fofo. vai piorar daqui pra Mas frente. eu realmente acho que ele No tava dia observando seguinte, ela. Ele Sam fazia- vê um ele grupo de fez isso pessoas e há faixas muito da tempo polícia atrás, na frente durante da muitos e marcenaria. muitos Nigel anos. surge e tira uma foto dela. Com esse grande sorriso no rosto, ele diz que queria uma foto dela, já que ela vai ter que sair logo da cidade. Pelo jeito, alguém com a voz bem parecida com a dela ligou pra Charlie na noite passada. Aparentemente, ela o chamou pra loja mesmo estando tarde, mas nosso amigo Toupeira, que já estava triste achando que ele não era capaz de fazer seu trabalho, decidiu que iria ajudar sua amiga, mesmo em um horário tão estranho. E infelizmente, ele foi recebido apenas pela morte. Uma Que bem filho da violenta ainda por puta. cima. Não bastava a morte de Quer Charlie, dizer, mas é uma também briga os entre policiais dois encontraram assassinos, todas ou as seja, os partes dois das estão antigas errados, vítimas mas de ainda Sam. assim- E por azar, alguém colocou Ele a foi linda criminal. inteligente Nigel pra pensou um em tudo, caralho e ainda agora, foi resta pra nossa abusado protagonista em apenas basicamente fugir. falar Na isso tentativa na de escapar cara da dela e polícia, tirar uma Sam foto. se esconde na cidade. Só tem um problema. Sua mente está pregando truques nela. A verdade foi revelada e os fantasmas de suas vítimas começam a surgir. Isso O seu não passado é tá te literal. perseguindo não agora, existem fatores enquanto você sobrenaturais nessa literalmente história. foge. A ideia disso é de cada um desses fantasmas servir como um lembrete de um antigo crime de Sam, tal crime que será revelado em breve. Enquanto dirigia, ela acabou se deparando com um bloqueio da polícia e decide ir para a floresta. No processo de uma descida, o carro acaba perdendo o controle e ela bate contra uma árvore. Suja de lama e sendo encharcada pela chuva, Sam encontra abrigo em uma caverna e bem no final dela tem uma espécie de espelho. Ao tocá-lo, ela atravessa adiante e vai para o outro lado, deixando uma versão dela para trás. Só que em um piscar de olhos, cobras surgem de seu pescoço e arrancam sua cabeça. Mais uma vez, isso não é literal. Foi dito pela própria Samantha que a mesma pessoa que você tem 100% de certeza que não faria mal a ninguém pode ser um ninho de cobras escondido Isso dentro é do verdade. crânio. Ela é essa pessoa. No início vem desespero, ela sente medo daquilo, só que aos poucos ela se acalma porque entende que tudo aquilo Isso é parte também dela. é ela. E sabendo disso, ela chega ao outro lado dessa caverna. A única coisa que lhe falta é algo que reacenda sua chama. Por coincidência, enquanto bebia água em um rio, ela se depara com um urso, o mesmo urso que ela viu antes. Esse urso acabou de completar uma caçada, só que antes dele conseguir saborear a vitória, outro urso surge e eles começam a brigar pela comida. Ver esse segmento com várias demonstrações
demonstrações de violência começam a deixar Sam animada, presenciar um outro caçador superando sua concorrência faz ela perceber que talvez ela e Nigel Pois não é. sejam tão diferentes. E a ordem natural para eles não é muito diferente do que acabou de acontecer com os ursos, forma com como um deles a história vencendo decide e mostrar isso podendo pra apreciar o gente resultado e de pra sua caça, ela é muito finalmente. legal. Hora do plano final. Sem ser notada pela polícia, Sam entra na marcenaria e se equipa com tudo que ela precisa para ter retribuição. Ela se depara com a cena do crime que aconteceu com Charlie e ainda nota restos do assassinato. Mas isso não importa. Sam é uma psicopata fria Concordo. e que não liga para os outros. A única coisa importante E nesse ela lugar são também seus é recursos. muito boa E no com que isso em ela mente, ela junta todos eles. E com tudo preparado, eu posso dizer a vocês que o que vai acontecer a seguir não vai ser bonito. Até prefiro Nesse que não último seja. capítulo da história, temos mais uma vez uma quebra narrativa. Quase sempre ficamos no ponto de vista de Sam. Cara, da salvo onde aquela o vez que Jedinho acompanhamos achou esse Melody. livro, Boa cara? parte Que do tempo foda! vemos tudo através dos seus História olhos, de quadrinhos dos olhos de maravilhosa. uma assassina. E Tipo, agora é estamos bizarro, na visão é de outro, fofo, porque é acompanhamos assustador. Nigel. Logo de cara, conseguimos ver algumas fotos Tem de uma suas história vítimas em crimes muito- passados. Uou. Coisa que não dura muito, já que ele queima as pistas. Sam é uma Cara, assassina deve ser muito legal, tipo, metódica. pegar Ela esse não livro possui e um padrão ler, à escolha realmente, de suas sabe? Ler vítimas. você. Fora que seu método é tão preciso como seguir o manual como e diminuir ao leitor máximo assíduo de deixar vários qualquer outros- rastro para trás. várias outras Enquanto obras por isso, aí. Nigel quer ser Ai, notado. apreciaria Desde o muito. início, ele vai seguindo suas Apreciaria vítimas, muito aprendendo isso sobre também. elas, faz questão de intimidá-las e termina deixando para trás boa parte do corpo. Algo quase que o oposto de Sam. Eu já vi algumas pessoas dizendo que Sam seria uma sociopata e Nigel um psicopata. Eu não tenho Eu noção de também não. psicologia suficiente para afirmar isso. No máximo, eu falo que Sam é uma psicopata porque o autor disse isso. Então, nesse caso, eu prefiro dizer que Sam seria uma assassina mais próxima da vida real ou de alguma obra de mistério, enquanto Nigel saiu diretamente de um filme de Eu acho slasher. que ainda o mais por conta Nigel da forma é que ele aquele deixa tipo suas de vítimas. pessoa Aqui que podemos até ele ver um exemplo tenta do seu ser. processo. Andando Ele pelo parque, olha pra encontra uma ela pequena e se garotinha inspira e nela. pergunta se ela está Tenta sozinha. ir Não se nisso. preocupa. Seu pai surge rapidamente Porém, e agradece por Nigel ela olhar a filha realmente dele. é uma Apesar psicopata. de que ele chama Nigel Ele de eu precisaria que Oliver, esse parece que esse sociopata. rato Ela não é é muito bem psicopata. lembrado pela cidade. O que é meio triste, considerando a Ele descrição não de é que que essa é uma nem ela. cidadezinha Ele não é onde tão todos se bom conhecem. assim. Ele Só é que no final dessa desleixado. cena, ele termina Ele é tirando uma uma pessoa foto que do pai e da gosta de filha, se exibir. enquanto Ele fala, não hesitou em bem, falar pra indicando ela que os o dois que ele podem era muito e o bem que se ele tornar fez. possíveis vítimas. Ele Mas jogou em na uma cara outra dela cena, isso. enquanto ele conversa com Chip, Não só isso, acaba como vendo ele essa também coelha. fez questão de Lentamente, ele a matar a segue e tira topeira, fotos jogar dela. na cara dela sobre Inclusive, isso ele chega antes até a mesmo dela entrar no ser, mesmo mercado que ela. Em certo momento, praticamente quase Fake pega. acaba esbarrando na coelha e Nigel ajuda ela a se De levantar, só que propósito, mais e uma tira uma vez a foto pessoa não dela. sabe o nome de Nigel. Mas enfim, bang, mais Eu uma acho na que o mira. lance Pra dele, terminar ele com guarda Nigel, as vemos vítimas um pouco como mais do lembrete nas processo dele fotos. escolhendo suas vítimas, onde ele usa uma sala vermelha para revelar fotos que ele já tirou. Pelo jeito, sua próxima vítima será essa coelha. E por mais que ele havia dito que só começou a matar para chamar a atenção de Sam, vendo isso na parede, se entende que ele vai continuar com seus mostra de crimes. que, E tudo por mais isso que ela foi fica o começo, escondido atrás não da quer dizer porta que ela de um seja o fim. apartamento alugado longe de sua casa. Mas beleza, já vimos o suficiente desse rato. É, Vamos bora, voltar pra Samantha. Estamos agora na Dá casa de seu Lola nome. e Sam decide fazer uma visita a ela. A rata diz que todos estão procurando por ela, mas Sam conta como que ela não é a assassina. Lola responde que sabia que ela não tinha feito isso. Entretanto, Sam completa dizendo que Nigel é o assassino. E Lola também completa dizendo que, infelizmente, também sabia disso. Só que por mais que Nigel tenha sido selvagem ultimamente, ele e Amiga de Samantha 40 não anos são são tão sociopata, diferentes. Lola psicopata, já sabia quem o Sam era de Nigel, verdade que é o tem quê? tempo. Parente E pergunta dessa se não existe uma rata? Eu não forma sei, dela até e agora seria Nigel casado resolverem as com ela ou coisas. só A Ursa responde irmão? que sim, de fato tem, mas elas deveriam É outra conversar coisa. sobre isso em sua casa, porque Nigel vai aparecer bem rapidinho assim que ver o caminhão de Sam estacionado por lá. Dessa forma, as duas vão juntas até a casa de Sam e, como esperado, Nigel, armado com um revólver, invade a casa pela janela e vai até a sala. Nossa, Lá, ele se achou muito encontra cante nossa nesse protagonista sentada na poltrona. Ou pelo menos, é isso que ele estava esperando, porque às vezes a realidade Esse é o pode ponto. ser um pouco mais Ela cruel não do se que a importa. gente imagina. O que é Ele triste, teve a visão mas ao de mesmo Lola, tempo é sua realista. própria mãe, Ué. morta naquela poltrona. Durante o choque dessa cena, Sam surge por trás do garoto e ejeta curare nele. Esse é um veneno feito para bloquear a transmissão neuromuscular. Em resumo, Eu nunca- é eu um nunca paralisante conheci do corpo esse. inteiro. Caralho. Ou melhor, quase do corpo inteiro, Específico. já que isso libera o intestino e, por consequência, tá, faz ok. Nigel se mijar. Eu falei que Sam não faz o tipo de assassino que perde tempo contando seus planos, mas ela faz uma Esse é o exceção ponto, para ela Nigel. só Não vai, vai demorar faz o muito que pro quer, xerife Peterson termina o aparecer negócio, na cena do acabou. crime. A história que vai chegar pra Porém, ele vai é ser que ela Lola contra um concordou outro em se encontrar com adversário.
Sam quando ela É uma descobriu que caçada, seu e filho ela tá era lutando culpado agora por contra o trás dos caçador. assassinatos. E Ela tá teria ganhando. contado sobre todas as pistas. O quarto escuro que ela revela fotos e também a lancheira que ele escondia as provas. Só que quando as duas estavam prestes a ligar pra polícia, Nigel teria surgido e ameaçado elas com uma arma. Por conta da raiva que ele sentiu quando sua mãe traiu ele, o rato teria esfaqueado ela. E ele teria feito o mesmo com Sam. Mas a ursa Interessante, reagiu. cara, Vendo olha que aquilo isso. resultou numa briga, ele tentou usar a arma. Só que para o E seu sim, azar, é no meio do totalmente conflito, a plausível arma ela teria não ter se disparado e importado teria com a melhor acertado amiga dela de justamente 40 ele anos, mesmo. porque Ela ela diz é uma tudo isso psicopata, enquanto ela foge do não incidente, realmente se manipulando a importava, cena do ela crime gostava e da criando companhia, porém, ferimentos. Pra acabar com tudo isso mesmo de uma vez, Sam foi diz para preciso. Nigel como que ele não E ela é um não assassino. hesitou. Ele é apenas uma criança idiota que não sabia o que estava fazendo. Ele é um armador, E ele era um quanto a Sam armador, matar Lola, tipo, por fora, poderia ele parecer não uma era amizade que nem de ela. 40 anos. Não era Mas bom para que ela, nem ela. Lola era só alguém que ela conhecia. Ela até gostava dela, mas É. era só isso. Afinal, Sam não vai fingir que sabe o que é amor. Por outro lado, Lola sabia, já que ela tinha perfeita noção do que seu filho estava fazendo e ainda assim Pois é. continuou amando ele. Esse final foi suficiente Cara, para esse quebrar episódio- Nigel. esse Ele episódio- podia esse ser alguém vídeo foi violento, mas estava bem nem perto intenso. de ser uma pessoa sem coração igual a Samantha. O que ela falou estava correto. Ele é só uma criança idiota que escolheu as influências erradas. Uma criança que amava sua mãe e verdadeiramente queria protegê-la. Mas no final, Ele foram não suas era um ações e assassino. escolhas que a fizeram partir. E ela Bem, é. finalmente, Ele não era um o psicopata, dia seguinte porém ela era. foi algo pacífico. Ele era alguém, Woodbrook um não tinha imitador, mais medo. alguém As que pessoas quis podiam imitar voltar esse a seu lance dia a que ela dia sem fazia ter de que uma se forma preocuparem em arriscar a diferente, própria de uma vida. forma No dele, fim, ainda única vemos um pra desfecho ele. para alguns personagens. Melody estava junto de outro homem. Talvez ela finalmente teve coragem de seguir em frente. Por falar em seguir em frente, Pauline, a esposa de Charlie, veio dar de presente pra Sam um prato que ela gostava e fala como que as coisas estão difíceis sem o Charlie. No entanto, Sam a entrega um colar com o anel de casamento de Charlie. Pelo jeito, o dedo das topeiras é muito gordinho pra caber um anel, então eles carregam assim. Ela sente muita falta de Charlie e pelo menos ter isso vai servir como uma boa memória. Por fim, o xerife aparece E pedindo no fim das desculpas pra contas, Sam, a gente mas ela acompanhou do entende início que ao ele fim só estava basicamente um fazendo o seu assassino, um trabalho. psicopata, Beneath the Trees Where Nobody que, Sees nos coloca no ponto de no vista fim das de uma contas, psicopata. se deu bem. Nós nunca tivemos um protagonista Né? bonzinho que queria o melhor pra todos. As perdas que o povo de Woodbrook sofreu Pois é. nas mãos de Nigel não é muito diferente das perdas para outras pessoas Exato. que foram causadas por Sam. Só que ainda assim, essa história consegue te fazer torcer por ela em vários momentos. Outra coisa é que no decorrer dela, vemos vários personagens que poderiam ter tido muito mais espaço na história e talvez até mesmo você pode ter sentido que tudo o que aconteceu foi rápido demais. Desde a investigação até a resolução do problema. Poderia E ter eu dado não mais vou mentir, profundidade eu pra também outras senti isso. pessoas Mas da- acho que dessa foi algo cidade, fiel a Samantha. porque Não até a importa se a gata Melody era tinha um muito passado interessante. triste. Sam não se importa. Não interessa como as vítimas estão depois de tudo. É a vida Isso é deles, verdade. não a de Sam. Nigel literalmente contou pra ela que era o culpado. Não houve a satisfação Não houve, de tipo, descobrir quem é o nossa. assassino. Mas afinal, essa era a ideia dele. Ele queria que Exato, Sam é isso que eu notasse. falei. E por Ele fim, fez isso ela resolveu pra o ela. problema Ele rápido quis- e de forma ele quis precisa. expor Igual como se ela tivesse Pra seguindo o que manual de ela instruções. visse, pra que Sam ela quisesse acabou de descobrir passar mais, por um período conhecer conturbado. realmente Muita a coisa pessoa aconteceu que nesse tá pequeno fazendo tempo. isso. Muita coisa estressante. Talvez agora seja melhor essa ursa hibernar. E dessa forma, a história Cara, foi de Beneath the bizarra, Trees Where traumática, Nobody Sees marcante acaba. e Uma história muito legal. violenta e que engana bastante pela sua aparência. Enfim, esse foi o vídeo e eu espero que você tenha gostado. É a minha primeira vez fazendo algo sobre Ai, uma por história favor, em faz quadrinhos mais, e Edinho, foi adoraria saber o que você maravilhoso. achou. E só pra não esquecer, quero agradecer a todos os deixa o membros like, do se canal inscreve, pelo o vídeo apoio. do E dedinho também eu gostaria de está na lembrar que eu tenho descrição, estampas na como loja sempre, que você pode obviamente. adquirir clicando Então, no link da descrição. Eu acho que tem até mais a alguma próxima. coisa que eu devia falar. Ah, verdade. Não Aí, se ó, esquece de se vídeo de inscrever, inscrição clicar aí. no joinha, comentar, me dar dinheiro, Ok, clicar no caiu o sininho. livro. E ele foi mais uma das suas vítimas. Gente, é isso. O vídeo acabou. Então, assim, até uma próxima. Beijo. E até. Bye! Mas peraí, só um segundo. Eu adorei a história. Foi muito marcante e bem intensa. Esse lance dela com esse rato e basicamente todo esse lance foi uma história que, por mais que tenha sido bem rápida, foi interessante de se acompanhar. Eu gostei basicamente de como construiu a personagem que a gente acompanha, a Sam. Porque ela é uma psicopata e ela faz isso há muitos e muitos anos. Só que ao mesmo tempo tinha ele, o rato, que acompanhou ela fazendo isso durante muitos e muitos anos. Ele sabia o que ela fazia, ele sabia onde estavam os corpos, ele sabia tudo. O método dela, ele sabia. Porém, ele escolheu ser diferente, ele escolheu expor o corpo para ela, escolheu fazer de uma forma mais dramática, mais expositiva.
se botar na frente dos holofotes, mesmo não estando na frente deles mesmo, botar os corpos na frente dos holofotes, para que não só ela, como a população visse. Só que no fim, ele não sabia fazer que nem ela. Ele ainda tinha emoções, ele amava, ele tinha emoções, ele era uma pessoa que tava ali, né? Ela não, ela tava ali vivendo e se vai atrapalhar minha caçada, eu vou me sentir eufórica bastante pra te bater de frente. E é isso que a gente vê através das pessoas brigando. Ai meu Deus, eu tô falando muito. Enfim, eu amei essa obra e provavelmente eu vou comprar o livro, eu não sei. Enfim, até a próxima. Beijo, bye. E essa sim foi um tchau.